Fala pessoal, tudo bem com vocês? O primeiro 0x0 do campeonato, né? Os goleiros garantiram esse resultado lá em Chapecó, entre Corinthians e Chapecoense. O Yuri Alberto voltou, o Dorival deu uma mesclada no time e a gente vai falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos... Bom, rapaziada, o primeiro 0x0 foi esse entre Corinthians e Chapecoense ou Chapecoense e Corinthians. Cara, 26 finalizações, 13 para cada lado, os goleiros trabalharam, né? O Léo Vieira e o Hugo Souza fizeram belíssimas defesas. E assim, diante disso, diante da estatística, podemos concluir, pelo menos sob certo aspecto, de que as duas equipes produziram. E eu acho que dá pra gente tirar essa conclusão. As duas equipes estiveram próximas de daqui a pouco abrir o placar. Mais o Corinthians, tá? O Hugo Souza fez algumas defesas bacanas e tal, mas o Léo Vieira eu acho que fez algumas fundamentais. E aí você pode olhar por outro lado também. Ou gols perdidos. Eu acho que tem uma do Rodrigo Garro, que era uma caixa na certa. E a cobrança de falta do próprio Garro também, que aí é milagre. Aí a bola tá entrando e ele faz uma defesa na gaveta monumental, a bola ainda bate no travessão. Uma cobrança, aí todo o mérito do Garro e mérito do goleiro também, que evitou um gol. Nesse lance do segundo tempo, né, do gol perdido pelo Garro, aí é mais demérito do atacante, no caso do meia, né, do que mérito do goleiro, que também tem a sua parcela ali por ter evitado o gol. Evitando o gol e garantindo o 0x0. O Hugo também trabalhou, como eu falei, e o Corinthians deu uma mesclada no time. O meio-campo, eu gostei. Eu achei até estranho ele começar com o Garro e colocar o Bidon no segundo tempo, mas ele tá intercalando os dois. Talvez ele já tenha se dado conta de que os dois não podem jogar juntos, ou a não ser em determinado momento do jogo, como aconteceu nessa partida, mas não é o ideal. Foi uma circunstância específica, né? Ele tava querendo buscar o gol, e aí você tem dois meia-armadores. Ele começa com o Rodrigo Garro, preserva aqueles jogadores pendurados, né, que a gente já tinha previsto, os laterais, o Mateuzinho e o Matheus Bidu. O Mateuzinho até entra no segundo tempo, e aí ele coloca o Pedro Milans e o Fabrício Angileri, coloca a dupla de zaga reserva, né, o João Pedro Tchoca e o André Ramalho, e no meio campo ele coloca o Alan, o Matheus Pereira, o André e o Garro, e na frente o Vitinho e o Yuri Alberto, que voltou e jogou 90 minutos. É impressionante. O Yuri é um cavalo. E aí chegou um momento que ele deu um pique, cara, que eu falei, como é que pode? Esse cara tá voltando de lesão depois de mais de um mês e não tem medo de dar um pique desse, e correu 90 minutos, terminou o jogo assim, tava pleno, tranquilo. Ele é impressionante, cara. E uma pena que, assim, não conseguiu fazer gol, não conseguiu criar muita coisa, né? Tava meio sozinho no ataque. O Vitinho até acho que foi mais participativo do que normalmente ele vem sendo, mas muito pouco, né? Porque a gente espera do Vitinho como parceiro de ataque do Yuri. O Garro, cara, eu vi muita gente criticando o Rodrigo Garro. É que ele participa de dois lances que eu acabei de citar, muito emblemáticos, né? Uma bola parada, em que ele é magistral e que ele não faz o gol por detalhe, e uma bola, né, que ele poderia ter marcado o gol, não conseguiu. Ele criou outras chances, mas eu acho que ele também participou do jogo. Eu acho que o Garro também foi um cara que buscou o tempo inteiro fazer essa construção ofensiva, e eu gostei do jogo, como é que fala, da dinâmica de jogo dele. Eu não achei o Garro caminhando, não achei o Garro escondido do jogo, muito pelo contrário. Eu achei que ele se apresentou para a partida. É menos do que a gente espera ainda dele? É. Ele, em 2024, encantou o Brasil. Então a gente sempre tá esperando aquele Rodrigo Garro voltar. Vai voltar um dia? Não sei. O Alan e o Matheus Pereira fizeram aquela construção de jogo. Eu gosto muito do Matheus Pereira, cara. Ele era praticamente o armador do time, né? Ele pegava a bola ali no círculo central e ficava construindo o jogo de trás. Eu acho ele um jogador com muita qualidade, assim, para um passe mais vertical entre linhas, para armar o jogo. Gosto dele. Gosto do Alan também. Gosto do Alan. Acho que o Alan dá uma sustentação, mas ao mesmo tempo ele é ousado também para poder dar um passe mais arriscado ali do meio para frente na intermediária ofensiva. Mas preciso destacar também, até porque se a gente pensar assim, né? Pô, mas a Chapecoense, será que ofereceu tantos riscos assim? Ofereceu. Especialmente no segundo tempo, quando o Gilmar Dalpozo coloca o Jean Carlos, que é muito bom jogador. Nossa senhora. Talvez ele já tenha uma idade, né? Talvez ele não tenha condições de 90 minutos, mas ele estava no Juventude ano passado. É um cara assim que ele obriga o Hugo a fazer uma puta defesa num chute de perna esquerda em cima, assim, aí ele chama a torcida, porque ele é esse cara, assim, ele entrou no jogo, e aí nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, o cara Chapecoense deu um calor no Corinthians. Depois o Corinthians recuperou um pouco as rédeas do jogo. O Corinthians teve muito volume, teve um toque de bola, criou as melhores oportunidades, mas a Chapecoense em algum momento se assanhou ali para conseguir o resultado, muito por conta desses 15 minutos iniciais do segundo tempo. Mas eu queria falar da defesa do Corinthians. Não me venham com essa de que a Chapecoense não ofereceu tanta dificuldade, porque ofereceu sim. E aí, especialmente André Ramalho e Angileri, pra mim, fizeram um grande jogo, tá? Grande jogo. O Tchoca foi bem também, na medida do possível. O Milans, eu acho que ele cumpre a função.
Sofreu um pouquinho no segundo tempo, né? Quando o Jean Carlos estava atacando ali as costas dele. E o Bolassi também, que dá um trabalho, né? Porque ele é muito forte, é muito rápido, né? E aí quando ele fica no mano a mano com os zagueiros, não é fácil. Mas eu acho que a defesa se portou bem. A defesa titular do Corinthians, né? Com o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique, eu gosto muito. E é bacana, né? Porque o Corinthians hoje, muitas vezes, vai ter que jogar com uma dupla de zaga reserva, que pode muito bem ser titular, que é do Tchoca e do André Ramalho. O André Ramalho jogou muita bola, liderou o sistema defensivo. Gostei muito dele no dia de hoje. Que mais que eu queria falar pra vocês? Aí o Corinthians perdeu esses gols ali na segunda etapa, né? E acabou desperdiçando a chance de vencer, sair de lá com um ponto que não seria desprezado. Se a gente pensar que muita gente vai perder o jogo em Chapecó, pelo menos eu acho que sim, acho que a Chapecoense vai complicar a vida de muita gente, você empatar fora não é problema. O problema é o acúmulo de 6 jogos sem uma vitória. É uma sequência que tem uma pancada em casa para o Coritiba. É uma sequência de resultados ruins que vão se acumulando. E aí hoje o Corinthians na tabela de classificação até não está numa condição tão ruim, né? Tá em meio de tabela lá. É nono colocado com 9 pontos ganhos, porque ficou apenas no empate no caso. Agora tem o Flamengo na Neoquímica Arena no próximo domingo. E o Dorival Júnior preservou titulares, né? A gente falou dos laterais, que o Mateuzinho só entrou no segundo tempo, o próprio Ranieri, que também entrou só no segundo tempo, foi poupado, o Memphis nem viajou, Gabriel Paulista nem viajou. Então assim, o Caio César nem viajou. Então ele vai ter jogadores mais descansados para que eles possam jogar contra o Flamengo no próximo domingo. E subir na tabela também. Porque o Flamengo também já se assanhou aí com o Léo Jardim, já vem de vitórias, já deu uma escalada na tabela, já tá no G4, e a gente sabe que o Flamengo quando chegar, ele fica. O Palmeiras e o São Paulo estão ali dividindo a ponta, mas o Bahia está em terceiro, mas o Flamengo, quando chegar, ele ficou. Ele não vai cair dali pro quinto, sexto, oitavo, não. Ele vai ficar entre os primeiros. E a tendência é que seja o primeiro, inclusive, em pouquíssimo tempo. Então é esse Flamengo que melhorou com o Léo Jardim, que ok, era o Remo, mas aplicou um 3-0 passeando nessa rodada, que o Corinthians do Dorival vai encarar no próximo domingo. No último jogo antes da data FIFA. Então pare com essa história de pressão. Eu sei que o time tá deixando a desejar em alguns momentos e tal, mas para com esse negócio de mudar técnico. Se perder pro Flamengo, lambe as feridas, recupera jogador, espera a data FIFA e vamos ver o que acontece depois. E aí vamos ver se numa sequência ruim a gente começa a entender de que ele pode perder o cargo, perder fôlego, mas eu acho que tem que dar um tempo aí para que todo mundo recupere, para que ele consiga entrar numa Libertadores. O Dorival é muito bom em Copas. E sobre isso, saiu o sorteio dos grupos da Libertadores, né? E como vocês sabem, o Corinthians vai pegar o Peñarol do Uruguai, o Santa Fé da Colômbia e o Platense da Argentina. São adversários, o Peñarol um adversário tradicional, né? De onde veio o Pedro Milans, inclusive. Mas uma viagem próxima e, assim, dá jogo, né? O Santa Fé da Colômbia não é um time que tá bem no Campeonato Colombiano, muito pelo contrário. Tá lá em meio de tabela. Mas é uma equipe um pouco mais tradicional. E o Platense da Argentina, que também é uma equipe super secundária no cenário sul-americano. Eu gostei do grupo, tá? Gostei no sentido de que é super possível. Você tem que classificar os 2 primeiros, né? Mas se classificar em primeiro é melhor, porque aí decide em casa e no mata-mata a gente sabe que o Dorival tem um molho. Então deixa ele chegar no mata-mata, pelo amor de Deus. Pra gente poder entender que Corinthians é esse na Libertadores, onde ele pode chegar, mesmo com algumas carências, mesmo precisando reforçar na metade do ano, até porque as definições ocorrem, né, lá no segundo semestre. Por enquanto já tem aí a primeira rodada entre os dias 7 e 9 de abril. Vai haver nessa sexta aí o detalhamento aí que a gente possa saber quando e como o Corinthians estreia na Libertadores. E aí voltando um pouco pro Brasileirão, a gente teve aí, como eu falei, a volta do Yuri Alberto, alguns jogadores que estavam desgastados descansaram um pouco mais, e agora tem o Flamengo pro Corinthians continuar, né, numa condição um pouco, pelo menos, confortável dentro da tabela do Brasileiro. Só que não dá para se distanciar muito da ponta de cima, porque a gente sabe como é importante, né, você estar entre os líderes ali. O que vocês acharam do jogo? Quero saber o que vocês pensaram aí do grupo da Libertadores, se o Dorival pode crescer no mata-mata também, ele que é um especialista no assunto, e já ganhou uma Libertadores, tá? Já ganhou uma Libertadores com o Flamengo. Por que não? Por que não sonhar? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Fiel, papo reto. Empate amargo no Sul e 6 jogos de jejum. Agora a bola tá com vocês nos comentários. É obrigação amassar no nosso grupo da Libertadores? E no clássico de domingo contra o Flamengo, o Dorival respira ou cai de vez? Manda aí seu palpite nos comentários. Deixa seu like e se inscreva no canal.